Às vezes a pessoa tem um problema na igreja e ela fala que ninguém ajuda, mas ela não tem comunhão com ninguém. Né? A gente vive um tempo de hedonismo, de individualismo, de narcisismo. As pessoas estão cada vez mais narcisas. Elas se relacionam com os outros buscando um lago para que elas possam se ver. Né? Nesse sentido, até eu vejo que muitas frustrações, muitos burnouts de grandes líderes, de grandes pastores, de grandes... É por causa desse relacionamento narciso, né? Narcísico. Porque o narciso, ele olha para o lago, ele vê a imagem e ele quer se abraçar. Só que quando ele leva a mão ali, aquela imagem se fragmenta. E a gente quer fazer e ser a ferramenta que transforme tudo, só que isso é impossível, né? E a Bíblia começa dizendo que não é bom que o homem esteja só. Isso. Eu acho que esse senso de comunidade, de conexão, é o que nos leva às falências emocionais. Fala, pessoal, estamos começando aqui mais um episódio do Grace Podcast. Eu tô hoje vai ser algo diferente que a gente vai fazer aqui. Tô com o pastor Kamitani, que já é conhecido de vocês, e a gente vai falar, a gente tava até com uma pauta aqui, e ele nem sabe, eu vou mudar essa pauta agora. A gente vai falar sobre mentalidade e espiritualidade. Existe uma relação entre mentalidade e espiritualidade. Boa tarde, pastor Kamitani. Boa tarde. Tudo bem? Tudo. O Platão, né? Vamos começar nem com a Bíblia, mas com Platão. Ele falava que existiam dois mundos, né? O mundo das ideias e o mundo sensível, né? Então, o mundo sensível é esse mundo prático da gente aqui e tal. Mas que ele falava que as coisas aconteciam primeiro no mundo das ideias, né? E que o real era o que estava ali no mundo das ideias. Que o que a gente vivia eram experiências que aconteciam primeiro no mundo das ideias. Né? Quando a gente pensa sobre mente, e aí a gente vai lá em Freud, que começa a falar sobre o psiquismo, né? Que são essas projeções que a gente vai criando na mente, que muitas vezes a gente chama de pensamento. Ele também é uma projeção, né? Para Freud era uma projeção do real. Então a criança, a primeira vez que a criança sente fome, né, e chora e grita, ela não necessariamente está chamando a mãe para dar alimento para ela, porque ela não conhece isso. Mas é a linguagem que ela tem para lidar com a dor. Então é uma relação de linguagem dela com ela mesma. Eu senti a dor, o sofrimento, a fome ali, e eu grito, eu me expresso, né? E aí a mãe vem correndo, alguém vem correndo lá e dá uma mamar. Na segunda vez que ela já chora acreditando que alguém vai vir. Na terceira vez que ela chora, e aí nasce o psiquismo. Ela consegue idealizar aquilo antes de acontecer. Então ela sentiu a fome e no choro já vem a expectativa. Então ela já começa, primeiro na mente, criar essa ideia que a mãe tá vindo, que tá colocando ela no colo, que tá dando o aleitamento e tal. E aí, a partir dessas construções, ela vai criando uma confiança básica, né? Se isso não acontece... E aí já é o Erik Erikson que fala, né? Da confiança básica e da desconfiança básica. Que se a criança ela tem esses desejos, as necessidades atendidas, ela vai criar uma confiança básica. Se ela não tem, ela vai criar uma desconfiança básica. E que... a partir dessas duas ideias é que vai nascer o processo de emancipação e produtividade, né? Se a criança... E tanto se ela tiver um excesso de confiança, né? Um excesso de cuidado, com uma necessidade ali não respondida, esse processo de emancipação de confiança, ele vai ser mais demorado, ou talvez ele nunca aconteça, né? Partindo dessa ideia, eu queria perguntar para o senhor: qual é a relação que o senhor acha entre mentalidade e espiritualidade?
são duas coisas distintas, né? Por exemplo, a Bíblia diz assim que chegar naquele dias lá e vai dizer assim, ó, mas nós não profetizamos em teu nome, não expelimos demônios em teu nome, né? E assim, apartai-vos de mim, Jesus vai falar, que eu não vos conheço, né? Então quer dizer que nós supostamente pensamos, né, que fizemos alguma coisa para Deus e não foi feito nada, exatamente nada. Então nós vivemos esse engano, né? Por isso que a igreja tem que tomar cuidado se aquilo que está fazendo é de Deus ou é de um Deus que é a projeção do meu próprio ego, né? Então eu estou fazendo a minha obra, não a obra de Deus, né? Estou fazendo a minha obra, não a obra de Deus. Estou fazendo a minha vontade achando que está fazendo a vontade de Deus e não é necessariamente a vontade de Deus. Às vezes é essa mente que você fala, doentia, né? Da nossa fantasia, da nossa coisa não real, né? Não verdadeiro. Mas porque eu penso que existe uma relação assim. Por exemplo, João Batista, né? Eu uso muito essa ideia. João Batista, que é a voz que clama no deserto, ele chega na cidade e ele fala, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus, né? A palavra ali para arrependimento é metanoia, que é mudança de mentalidade, transformação da mente, né? Na verdade, é como se a gente pudesse arrancar, abrir a caixa aqui, tirar um cérebro e colocar outro. Então, é nesse sentido, e aí a gente pode pensar que essa mudança ela vem de uma ação de espiritualidade. Sim, por isso que, como você estava falando hoje, né, 80% é fantasia, 20% é realidade, né? E no mundo espiritual, quer dizer, mundo da igreja, não mundo espiritual, da igreja nós vivemos essa fantasia também, né? E essa mudança se dá pelo conhecimento da palavra de Deus, do conhecimento, do autoconhecimento que Jesus vai ensinar, né? Por exemplo, quando as pessoas querem apedrejar aquela mulher e Jesus fala assim, ó, pode apedrejar, seja o primeiro a tirar a pedra, aquele que não tiver atirando na sua própria projeção, né? Que é um adúltero, né? E ele não consegue enxergar o adúltero em si mesmo, vai tá vendo odiando a si próprio no adultério da mulher e vai querer apedrejá-la, né? Então, todos nós achamos, quando é religioso, só simplesmente religioso, acha que nós estamos fazendo a justiça de Deus, né? E sendo que é uma engodo... Colocando a culpa na mulher por um desejo que vem do coração dele, né? Mesmo, exatamente. Você sabe que uma vez... E pra gente perceber isso na Bíblia, você lê para chegar nessa conclusão, né? Tem que ter uma revelação. Você sabe que uma vez eu fui convidado para dar aula no seminário teológico de uma igreja bem conservadora, né? Bem conservadora e tal... E aí um dia um aluno lá, que até era um presbítero lá da igreja, ele vinha me procurar e falar o que eu achava de uma situação da igreja. Primeiro que, cara, eu acho que eu não estou pronto para opinar sobre uma questão que é de foro aí, não é bem particular de vocês, né? Aí ele falou, não, mas eu queria falar. Eu falei, tá, fala, né? Você vai falar mesmo, né? E aí ele falou, não, é porque eu acho um absurdo que era um final do ano, o pastor quer fazer uma confraternização na casa dele. Eu falei, qual que é o problema? É porque é na casa de praia, pertinho da praia, pé na areia. Eu falei, qual que é o problema? Ele falou, porque a gente vai pecar. Eu falei, como assim? Porque aquele monte de mulher pelada lá, se expondo e tal. Eu falei, cara, você já pecou, desculpa. Né? O problema não está na mulher, não está no lugar que foi escolhido, o problema está no seu coração, na sua mente. Exatamente. Né? Você que não está conseguindo lidar com seus desejos. Né? Um problema de sexualidade seu. Exatamente, Você pode ter uma índia nua, né? Pode ter um culto lá, todo mundo nu, né? E pode ter um culto lá no Oriente Médio, lá, pessoas com burca, né? E isso não quer dizer nada, que
se elas são castas ou não são, né? Elas podem ser tão promíscuas tanto quanto com burca e tudo, né? Então, isso não quer dizer nada. Não, e também eu acho que a questão é a gente primeiro, né? Eu acho que já vem, e aí a questão desse psiquismo, de uma ideia que a gente cria de se relacionar com as pessoas como a gente se relaciona com os objetos. A gente não consegue ver uma alteridade, a gente não consegue ver uma humanidade no outro. Eu sou mais humano que o outro. Então, é aquele relacionamento objetal. Então, eu acho que a pessoa que é a responsável pelo meu pecado. E também, acho que é mais o eu ideal, né? Ele quer mostrar para os outros também o que ele que é santo, que é puro, né? E que aquilo vai incomodá-lo, né? Então, também é uma demonstração de si mesmo, né? Não que seja real mesmo. Porque, na verdade, eu vou até trazer... A gente está falando de extremos, eu estou falando para a gente falar de igreja, mas isso acontece com o humano, na verdade, né? Isso. Eu vi esses dias uma matéria de uma moça negra que fez um vídeo, não sei se você ouviu isso, falando que ela foi revistada lá no Galeão só por ela ser negra, que quiseram revistar até o cabelo dela, porque ela tinha um cabelo afro, tal, não sei o quê. E isso viralizou e começaram a ter várias reações hostis contra o aeroporto, pedindo cabeça de seguranças lá e tal. E aí o aeroporto se pronunciou depois de um tempo e falou que no dia que ela fez isso, eles olharam exaustivamente todas as câmeras de segurança e não viram nenhuma revista a ninguém, né? E aí depois disso, essa menina tira o vídeo do ar. Muitas pessoas acabam trazendo isso como um mau caratismo, fez para se aproveitar e tal, mas será que isso não foi nessa necessidade que a gente tem hoje de exposição, que as redes sociais, né, a gente sempre tem que influenciar, formar opinião, ser, né, influenciador. E aí, será que a nossa mente, ela não... a fantasia vira delírio? Sem dúvida, né? Que esse modismo, né? Essa corrente que vem, essa onda que vem, eles acham que estão buscando os seus direitos, etc. E as pessoas ficam sensíveis demais, né? E acham que fica com esse complexo de perseguição, né? Parece que o mundo inteiro está contra ela, né? Então, acontece na casa também, quando nós estamos tratando com as pessoas, como elas são adictas, né? Ela acha que se uma pessoa já olhou atravessado, ele já pensa que está olhando... Se tem duas pessoas conversando baixinho, já pensa que está falando dele, né? Então, nós temos essa neurose, né? Essa coisa de perseguição, essa... diferenças, né, de pessoas, e a gente se sente oprimida, sente diferenciadas. Uma hora quer ser igual, outra hora quer ser diferente, né? E também tem muita mídia que é também publicidade de si mesmo, né? Quer se aparecer, né? Eu acho que esse é difícil. Então, quando nós somos transformados na nossa mente, em primeiro lugar, Jesus fala assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, né? Toma a sua cruz e siga-me. O que é negar a si mesmo? É negar o ego, né? O ego que é o pior problema. Quanto maior é o meu ego, mais ofendido eu sou, né? Então, nós somos ofendidos, a ofensa que nós recebemos é do tamanho do nosso ego. Quanto maior o ego, maior a ofensa, né? A ofensa é a resistência do ego, né? Isso. Então, quando eu sou humilde, fizeram uma revista normal. Tudo bem. Não, mas essa revista nem aconteceu. É isso que eu tô querendo trazer. Que, na verdade, mas que eu acho que ela não foi lá falar porque ela criou aquela ideia e falou, eu vou imitar, Mas, na maioria das vezes, eu acho que a pessoa, ela entra num processo que, para ela se perceber alguém, ela cria realidades alternativas mesmo. Fantasias, sabe? Mesmo. E a gente vê isso. E assim, a gente vê isso no ambiente de igreja mesmo. Né? Pessoas falam, Deus me falou isso. Como foi que Deus falou isso? E é uma coisa que me assusta, assim, quando Deus me mostrou
Deus me revelou, Deus me falou. Assim, fala assim de uma forma tão... Banal, né? Tão banal, assim, né? Sem nenhum... Assim, numa conversa... É difícil, mas é verdade isso aí. E as pessoas ainda acreditam nessa fantasia, né? Então, como nós dizemos, né? Você tem uma fantasia, tudo bem, né? Mas acreditar nela e começar... Né? É a mesma coisa. Que o passarinho pouse na sua cabeça é inevitável, mas que ela faça um ninho já é demais, né? E você começa a acreditar naquilo lá. E quando tu acha que a pessoa é solitária e começa a conjecturar sozinho, acho que tem uma potencialidade maior ainda dessa fantasia, né? E achar que tá todo mundo contra, tá perseguindo, etc. O Byung-Chul Han, filósofo alemão, ele é coreano, né? Mas radicado na Alemanha. Ele na Sociedade do Cansaço, ele começa falando sobre violência neuronal. E ele fala que, na verdade, o que acontece é que nós ficamos imunologicamente suscetíveis a essa fantasia, porque a gente não consegue mais ter um senso de alteridade. Porque antes, como funciona, né, o nosso sistema imunológico? Então, ele percebe um agente estranho e ele vai reagir àquele agente. Cria defesa. Né? E esse agente estranho, ele pode ser tanto um vírus, uma bactéria, como pode ser um remédio. Né? E aí que ele vai percebendo depois, que primeiro ele ataca e depois ele vai perceber se aquilo é positivo ou negativo. O Byung-Chul Han fala que esse senso de reação imunológica social a gente perdeu. Né? Que, na verdade, porque antes você tinha entre o estranho, né? e o comum. E agora a relação ele tem até um termo americano que é friendly ou dangerous. Então você é amigo ou você é perigoso. Né? Então, a gente... Vamos pegar, por exemplo, esse nosso último evento aí político, que foi a nomeação do Flávio Dino como ministro do Supremo Tribunal Federal. É lógico que existe uma ideologia ali no Flávio Dino que pode ser estranha para outras ideologias. Né? Mas o que acontece é que quando a gente olha para o evento, parece uma partida de futebol. Né? Então, aquelas pessoas que são ideologicamente alinhadas, para elas é uma vitória, é algo sobrenatural que está acontecendo ali, né? E os outros, primeiro vem um senso de derrota e depois uma teoria da conspiração, onde, poxa, algo maligno e nocivo aconteceu. Isso. Né? E o que acontece realmente foi só um movimento político. A gente também, nós que somos, eu que sou popular, leigo, né? Fico indignado, né? Como que aqueles deputados da direita, senador da direita, aprovam, né? Como que eles deixam passar isso, né? Sim. Mas o senhor percebe que daí até a pessoa começar a criar um processo de... Uma vez, voltando na política, uma vez uma pessoa me falou: você sabia de tal coisa? Aí eu falei, não. Ele falou, não, mas eu tenho Como é o nome lá quando a pessoa, o jornalista, por exemplo, a fonte. Eu tenho uma fonte muito forte de que tal coisa é verdade. E aí depois eu falei, nossa, Ele falou, E aí depois eu descobri que essa fonte,
tinha deixado no mudo aqui, mas não foi. Eu descobri que essa fonte, na verdade, era um grupo de WhatsApp que ele participava e que era uma senhora aposentada lá que postou e tal, mas que falou que quem mandou foi o amigo de um irmão e tal, não sei o quê. Porque eram pessoas, na verdade, que eu tinha relacionamento, então a primeira que falou, depois, quando o outro falou isso, aí eu liguei, falei, cara, é um grupo de WhatsApp, um negócio. Então, isso vem muitas vezes, eu acho, de uma necessidade de ser importante, de ser a voz da verdade, e aí é que entra a questão da fantasia. Entra essa fantasia, essa polarização. Eu também vi uma entrevista com aquele Ronaldo Caiado, né, que é de Goiás, né? Ele é da direita, ele é ruralista, né? E ele estava dizendo do Fábio Dino, né? Ele falou assim, então, nós sabemos que nós somos do lado oposto no sentido ideológico, né? Mas que ele tem um conhecimento jurídico, né, da coisa, ele tem um conhecimento jurídico. Eu acho que de todos ali, de verdade, de todos que estão ali, ele é um dos poucos que faz check em todas as... como fala? As atribuições de um ministro do Supremo. Então, porque vem para nós, né, polarizado, né, e sempre com a tendência já criando um monstro, né. Então a gente não consegue racionalizar, mas essa entrevista parei para pensar, realmente a gente também está indo pelo vento, né, sendo soprado pelo vento, né. E aí a gente tenta criar verdades para poder deixar... eu estou tentando trazer, peguei um pouquinho de política, um pouquinho de questões raciais e até de para a gente poder construir realmente essa ideia sobre o psiquismo, né? Que, na verdade, a gente vive projeções. Quando a gente fala, né, no modo cognitivo que 80% do que a gente pensa é fantasia, 20% só é realidade, é justamente por causa desse psiquismo. Dessas projeções que a gente vai criando, idealizando e gerando expectativas. Né? Não... Voltando aí nesse do Flávio, não tinha... qual era a expectativa que se tinha de repente, ter um conservador no Supremo Tribunal Federal de hoje um governo que é progressista? Não tem. Mas a gente cria, né, que vai surgir o arquétipo do herói, né? Então, a gente está sempre criando o arquétipo de herói de nós mesmos e, ao mesmo tempo, projetando esses arquétipos em outras pessoas. Porque, de alguma forma, a gente também... A hora que a gente projeta alguém como um herói, como um salvador da pátria, a gente está jogando também a nossa responsabilidade no outro. Exatamente. E fala que ele nos representa, né? E você vê que depois dessa virada assim, muitas coisas vão acontecer, né? De pessoas que eram extremamente ativas, já começa a cair a sua imagem, de pessoas tão vulneráveis, né? Não vou citar um nome aqui porque eu não quero politizar, não quero entrar na área da política, né? Mas muitas das pessoas que você confiava tanto vai sendo desconstruído, né? Que não era tudo aquilo, né? Você vai entrando na realidade, né? Eu acho que o grande problema que a gente tem é lidar com um mundo que é caótico, né? A gente vive um caos organizado. E a igreja tem que tomar cuidado que vai entrar nisso. Nós tínhamos uma época que, para nós, eu venho de uma igreja conservadora, então, falar assim em demônios, essas coisas eram raríssimas às vezes, né? Depois, de repente, começa a vir
essa onda, né, de expulsar demônios, coisas desse tipo assim. Um dia nós estávamos no acampamento e um rapaz olhou para uma árvore e falou assim: olha o demônio ali, olha o demônio ali. Que demônio? Eu não estava vendo nada, né? O que você está vendo ali? Então, na copa da árvore araucária, tinha 2 furos, duas falhas de folhas, que pareciam 2 olhos, né? E ele estava enxergando aquilo como um demônio. Isso é sombra da árvore, né? Que você está contra a luz, então dá uma impressão que você está vendo um rosto ali, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, ali o que foi? Fantasia, né? A nossa interpretação daquilo que nós vemos não é... 90% é interpretação. Essa interpretação pode ser fantasia. Né? Porque, na verdade, existe toda um ritual, né? No caso de um acampamento. A pessoa vai e fala que vai para o monte, fala que vai ter experiências com Deus. Então, eu preciso ter. Isso. Eu preciso... Por quê? Porque vem aquela necessidade neurótica de aceitação. Então, eu preciso passar por um evento espiritual para mostrar que Deus me ama. Né? E para eu ser aceito no grupo. Né? Isso acontece em várias situações. Quantas histórias a gente tem de pessoas que entraram na marginalidade, no crime por causa disso? Porque foram só para ser reconhecidas, né? E aí é que eu queria voltar na base desse debate aí, que a mentalidade e a espiritualidade. O apóstolo Paulo, ele fala, né? Que Efésios 2, né? Que ele fala que a fé, né? Que pela graça nós somos salvos, isso não vem de nós, é um dom de Deus, né? Mediante a fé. Que não tem a intervenção de obras. Mas aí na sequência ele fala que nós fomos regenerados, né? Ou criamos uma nova genética para que nós fôssemos agentes das obras de Deus. Então as obras, elas são inerentes aí, né? Quando a gente pensa nisso, e a Bíblia, ela fala também: andai em espírito e jamais vocês vão satisfazer os desejos, né? Percebe que esse... se a gente for pensar como um livro de comportamento, o que a Bíblia está trazendo é exatamente isso, que se a gente se andar em espírito, a gente não vai ficar querendo satisfazer os desejos. O que são os desejos na psicanálise? São as vontades reprimidas, né? Frutos o quê? De idealizações que a gente cria. Então, nesse sentido, ser espiritual é ser alguém que faz uma boa gestão das emoções? Sem dúvida, né? Em primeiro lugar, né, para fazer essa boa gestão, precisa ter discernimento de espírito, né? Até quando que isso é difícil, não é fácil. Até quando que isso vem de mim mesmo e quando que é real, né? Então, por isso que é importante ler a leitura da Palavra de Deus, porque é ali que se revela, né? Às vezes eu estava emocionalmente tomado num estresse, de uma revolta, de uma coisa errada que está acontecendo, e você cria-se a sua fala fica difícil, né? A sua fala se torna crítica, tudo, mas aí uma vez eu estava pensando, falei assim, preciso trazer uma pregação dura, pesada, séria, né? E ali, no meio do caminho, eu ouvi veio na minha cabeça um versículo bíblico que dizia assim, né? Na tua ira não há justiça de Deus, né? Aí, aquilo foi um impacto, parece que foi um paralelepípedo na minha cabeça. Falei, puxa vida, naquele momento eu parei e falei assim, nossa, Deus está me freando aqui, né? Aí tive que mudar totalmente a minha pregação, a minha fala, que era totalmente emocional, né? Que era a projeção da minha raiva, do meu ego ali, né? Assim, preciso parar e fazer um sermão daquilo que Deus quer falar com a gente, né?
Então, isso é uma coisa difícil, né? E nós, quando estamos emocionalmente envolvidos, nós ficamos ficando cegos, né? Por isso que tem que parar realmente. E será que não é minha projeção? Por isso, quando a gente tem esse conhecimento, né, de todas as defesas do ego, a gente faz um cheque. Será que não é isso? Será que não é projeção? Será que não é negação? Será que não é, né, você está deslocando, né? Então, uma coisa também na espiritualidade, uma pessoa fica na igreja 24 horas ali, dedicado, e você fala, nossa, que bênção, que pessoa dedicada, e mal a gente sabe que ele está deslocando de um problema gravíssimo que ele tem, ele não consegue digerir. Está fugindo, né? Está ali fugindo para a igreja. Então, por isso que você gerir isso não é fácil, né? Precisa ter muita... comunhão com a pessoa. Você precisa ter conhecimento, precisa ter um conhecer o outro, né? Então, e ela se coloca numa espiritualidade e você pensa que está tudo bem e não está bem. Uma hora a casa cai, né? Será que é por isso que tem tantos pastores depressivos, né? Eu estava até conversando esses dias, né? Porque houve uma mudança de paradigma aí nas questões desses eventos religiosos de final do ano, né? Então, eu venho de uma escola teológica, né? Onde até no seminário mesmo, no Instituto Bíblico, a trazer essa ideia que é a seguinte, que o pastor ele tem que estar disponível, que a época que o pastor precisa estar mais disponível é Natal e Ano Novo, na época dessas festas. Por quê? Porque é a época onde as pessoas que sofrem mais. É a época onde muitas pessoas precisam ser igreja com alguém, porque tem pessoas que não têm para onde ir, às vezes famílias que não têm condições de fazer uma festa tal. Então, o pastor tem que estar disponível ali, né? Então, existia muito aquilo de fazer a ceia de Natal na igreja, a virada de ano na igreja e tal, não sei o quê. Aí, o que acontece? Começa a ter uma... Na virada dos anos 90 para os anos 2000, começa a ter uma explosão de pastores depressivos, pastores que se suicidam e tal, não sei o quê. E aí veio a ideia da desaceleração, né? E que aí... O pastor precisa ter esse tempo e tal. E as igrejas começaram a fechar no final do ano. Não estou falando que é certo ou que é errado, né? Mas... E aí também não, porque a pessoa precisa aproveitar o final de ano, fazer o que ela quer ali e tal, ter esse recesso, né? E aí, partindo disso, eu queria que a gente começasse a pensar uma coisa. Essa depressão, ela é fruto dessa dedicação total do pastor ao reino e à obra salvífica, ou ela é fruto de uma extrema vaidade e uma falta de gestão do narciso que existe em nós? Se você vê apóstolo São Paulo, né, no Novo Testamento, você vê que é uma vida de sofrimento, né? E lógico que o pastor não pode tentar corresponder com a expectativa das pessoas. Começa a fazer coisa para corresponder à expectativa das pessoas. Ou querer fazer uma coisa que a pessoa está esperando. Tem que ser real, né? E isso é vaidade, porque você quer ser Deus, né? Você quer resolver os problemas das pessoas, quer ser Deus, e aí que você pensa que é amor, na verdade é uma vaidade, né? Que você quer ser igual a Deus. E você vai chegar e quando você chegar na consciência da sua impotência, que você não vai conseguir fazer isso, aí você cai numa depressão, se você não tiver. Tem coisa que você faz, isso é de Deus, não é? Eu não tenho mais o que fazer.
né? Então, sem dúvida, a própria igreja, a própria cultura gera uma expectativa de uma exigência ao pastor, que o pastor tem que ser isso, aquilo, e ele nunca vai conseguir ser, porque não é Deus. E ele também tem seus interesses particulares, tem sua família para cuidar, né? Então, não vai... Então tem que ter essa consciência, tem que saber do seu limite. Assim, até aqui eu posso falar, mas daqui para frente não posso. Por exemplo, uma pessoa que vem dizer assim, eu vou me separar, eu vou me divorciar. Você não pode simplesmente dizer, não, isso não é de Deus, ou simplesmente sim, divorcia, porque você não sabe exatamente, né, qual é a causa de tudo aquilo. Se é uma emoção momentânea, que depois vai se arrepender, ou se não é nada disso, você não sabe se está sofrendo de violência, manipulação. Não dá para tomar uma decisão assim. Precisa ser uma longa conversa né, e a decisão final é da pessoa, não é sua. Você não pode decidir a vida por ela. Eu ouvi um pastor contando uma história, e eu até fiquei pensando, falei, quantas vezes eu não agi assim, né? Que uma pessoa ligou para ele e falou, pastor, eu queria compartilhar um problema com você e tal. E aí a pessoa contou e era um problema sem solução, não tinha solução. E aí ele falou, putz, como que eu vou fazer esse problema sem solução e tal? Então, o pastor orou para que a pessoa passasse por aquele momento em paz, que ela vivesse e tal, porque não tinha solução. Orou e acabou. Passados alguns meses, esse pastor encontrou a pessoa. E a pessoa falou, pastor, eu queria te chamar e falar com você, que eu estou muito chateado com você, estou muito triste com você. Porque eu te liguei e falei que eu estava com um problema tão sério e tal, não sei o quê. Você nunca mais me chamou para perguntar e tal. E ele falou, cara, mas é que era um problema sem solução, né? Então eu orei para você passar por isso. Ele falou, pastor, eu queria alguém que me acompanhasse nesse dilúvio. Realmente é difícil mesmo. E você, como psicanalista, você sabe que às vezes o seu paciente ele vai te manipular, né? Ele vai tentar te manipular, né? Lógico que você... Então, a pessoa que vem pedir aconselhamento para você também, você não sabe que você está manipulando ou não está manipulando. Não, mas eu acho que não é nem questão de manipulação, mas é essa ideia que eu estou trazendo do pastor achar que ele precisa ser Deus na vida das pessoas. E a única coisa que eu acho que o papel do pastor é ser um humano que aponta a cruz. Exatamente. Quando no exército a gente tinha as trilhas aceleradas, então a gente corria lá de coturno, tal, fuzil, uns 10 quilômetros, não sei o quê, e tinham os... esqueci agora o nome dessa função, mas que eles saíam correndo na frente. Por quê? Porque se tivesse curva para... Esses caras, eles tinham o mapa e eles saíam correndo na frente. E aí cada um se postava numa curva, numa bifurcação, para apontar o caminho. Eu acho que a função do pastor é essa. Essa é aquele que corre na frente e aponta o caminho. Né? Ele vai sempre apontando a cruz, apontando a cruz, apontando a cruz. Mas eu acho que a questão toda, né, quando a gente pensa em espiritualidade, e nas religiões todas, percebe que elas vão criando uma individualização, né? Então, você pegar a maior parte das religiões indianas, as religiões shintoístas, e hoje o próprio cristianismo moderno, né? Ele vai criando uma individualização, uma transcendência que ela não é real, ela é fantasiosa, porque é uma transcendência que vai me transformar numa pessoa melhor para mim. E aí isso é fruto de fantasia. Sim, esse é fruto de fantasia. Em que Jesus, ela não é individualização, é individuação, né? Então, hoje em dia você prega um evangelho, ela é massificada, né? Para todo mundo ali. E eu acho que para a gente ser pastor mesmo, trabalhar numa igreja mesmo, tem que chamar um por um e ser tratado individualmente, né? Eu estou aprendendo muito na casa, né?
Porque cada caso é um caso, né? Você vê cada um que traz no bojo das suas vidas um drama, uma coisa diferente. Uma pessoa que nunca conheceu a mãe, uma pessoa que foi rejeitada pela própria mãe. Então, se foi rejeitado pela própria mãe, e às vezes está procurando a mãe até hoje, né? Então, cada caso é um caso. Então, tem que ser pego caso a caso, né? E ser analisado caso a caso e ajudar, né, as pessoas. E não massificar e jogar uma mensagem que agrade só os corações. Que vale para todo mundo, né? Porque, na verdade, o que eu vejo, da mesma forma que os gregos lá, eles criaram a mitologia como uma transformando deuses em homens, né? Porque a grande piração até de Sócrates com isso era que, puxa, como que pode Deus ser igual ao homem? Mesquinho como homem, corrupto como homem, vingativo, traidor como homem. Tá errado isso. Né? Tem que buscar uma razão para isso, porque isso está errado. Né? São deuses, a imagem, por isso que mataram Sócrates, né? Porque, cara, como que a gente vai quebrar isso que funciona tão bem? Né? Mas, e hoje a gente cria essa mesma fantasia. Uma das máximas da Bíblia é em Jeremias, né? Que ele diz assim: enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto. Você que é psicanalista sabe disso, né? Desesperadamente corrupto. Quem entenderá, né? Eu, Senhor, esquadrinho os corações, para dar a cada um o que eles merecem, né? Então, é enganoso o coração do homem. Esse enganoso é a manipulação, né? Então, leva e induz até o pastor a tirar decisões erradas, né? Com respeito a isso. Né? Então, por isso que precisa de uma sensibilidade, aí que entra a espiritualidade, né? De tal forma que toque no coração dele a confessar a verdade. Sim. Né? Sabe que esse ano não, esse ano foi mais tranquilo, mas ano passado, pastor, passaram lá pela casa aproximadamente uns 40 estudantes de psicologia, fazendo os estágios dele lá, tal. Uma coisa que me assustou é que 90% a 95% desses estudantes, eles estavam indo para a psicologia não com um senso de propósito de falar, eu vou servir pessoas que têm problemas emocionais não resolvidos. Mas eles iam porque eu sou a pessoa que tem problema emocional mal resolvido, então eu quero ir para aprender como eu vou me resolver primeiro. Né? E aí, numa situação... O senhor sabe que hoje o segundo maior fator de ausência no trabalho é a depressão. E até 2032 falam que vai ser o primeiro. Né? O maior índice de mortes por suicídio é causado por causa da depressão. Né? A gente vive uma sociedade extremamente doente da alma, das emoções. Né? Quando a Bíblia fala, como o senhor disse agora, que enganoso é o coração do homem, para o antigo, e na época que a Bíblia foi escrita, ainda existia essa ideia que a mente ela estava no coração. Né? Então, o coração era como se fosse o cérebro para ele. Então, o que o autor quer dizer, se a gente fizer uma hermenêutica, é que enganosa é a mente humana. Né? Principalmente as emoções, né? Porque o coração bate, né? Quando você está emocionado. Essa questão de mentalidade, de psiquismo, isso é enganoso. Porque hoje a gente sabe que a nossa memória, ela é traiçoeira. Quando a gente começa a estudar isso, a gente vê quanto tem de engano, né? Quanto tem de engano. Você, psicanalista, você só está correndo atrás disso, né? Onde que está o engano, né? A nossa memória ela é traiçoeira. Ela é seletiva. Isso. E ela é amiga do nosso ego. Por isso que talvez o escritor bíblico ele fala que, além de ser enganosa, ela é miseravelmente corrupta. Porque quando a gente tem essa mentalidade, essa memória, que ela é amiga do nosso eu ideal, a gente vai criar sempre projeções que vão tentar aplacar a dor da emoção, não a dor real.
Por exemplo, quando eu me drogo para aplacar a dor emocional, não a dor real, porque a dor real vai estar ali. Quando eu fujo, a irmãzinha do coque que passa 24 horas na igreja porque ela quer fugir daquele ambiente do marido abusador, do filho que se perdeu, então ela tá ali, fugindo. Ela tá criando uma proteção para as emoções, mas não uma proteção real, porque a dor tá ali, a situação tá ali. É o caso de uma senhora que eu conheci que ela... tinha refluxo e ela nunca ia no médico porque ela tinha medo de ir no médico, ela tomava sal de fruta pro refluxo. E aí um dia ela passou mal, ela caiu, se machucou, foi pro hospital. Chegou no hospital, descobriu que ela tinha um câncer terminal no pulmão. Por quê? Porque ela tratava o sintoma, mas ela não tratava a dor. Ela, na verdade, escondia o sintoma com o remédio que piorava a situação. Porque era no esôfago que ela tinha o câncer. Então, o refluxo foi queimando e criando os tumores. E aí ela colocava algo ácido para dentro ainda. Então, essas projeções que a gente vai vivendo e que a gente precisa, na verdade, e o caminho da cruz, nesse sentido, eu acho que é um caminho pedagógico da dor. Exatamente. Que vai me ensinar a lidar com o sofrimento. E aí a gente cobra de espiritualidade, dizendo, não, eu creio, não aceito, eu rejeito essa doença, tal, etc. Em vez de enfrentar, ir no médico. Enfrentar, né? E fica criando essa fantasia que vai ser... Sim, a cura é um milagre, né? Mas eu acho que chama-se milagre porque é raro e não tem explicação, né? Mas fica generalizando tudo, né? E buscando esse milagre. Lógico que tem que buscar, mas é uma coisa tão difícil, mas que as pessoas às vezes esquecem a realidade, né? Busca o milagre, mas faz os tratamentos em paralelo, né? Vai fazer um tratamento e vai buscar um milagre, não tem problema nenhum. Mas quando esquece a realidade, né? Porque nós somos organismos também criados por Deus, né? Que nós temos, que existe um padrão, né? A ciência descobriu o padrão do Omega. E nós temos e nós somos sujeitos a isso. Então eu mesmo tenho parentes que negaram buscando em religiões, né? E, enfim, teve uma final fatal, né? Não, mas o que eu quis trazer dessa pessoa é o seguinte, é que da mesma forma a gente faz isso. E por isso que a gente fica mais doente, porque a gente está com uma doença emocional, que é fruto de uma ação aqui, né? Que é aquela questão da onde dói. E aí eu vou fugir para outro lugar. Eu vou achar um ponto de fuga, que é a religião, que é a droga, que é o trabalho, que é, de repente, o adultério, que é a pornografia. Eu vou buscando essas fugas, que na verdade são o sorrisal dessa senhora. Que para ela aliviava, que para ela, mas na verdade só estava escondendo, mascarando um problema maior, né? Eu comecei a escrever um livro novo que chama Ketchup e Outras Drogas, porque tem uma ideia do ketchup que ele ficou muito popular nos Estados Unidos e qualquer coisa era ketchup, qualquer molho mais escuro era o ketchup. E aí depois o Heinz que ele cria lá com tomate, porque eles usavam vários ingredientes, principalmente na Europa, menos tomate. Porque eles achavam que tomate era veneno. Mas por quê? Porque eles comiam em pratos de chumbo. E aí o tomate, por ser ácido, ele reagia, dissolvia o chumbo e a pessoa comia chumbo. E morria. E aí eles achavam que o tomate era venenoso, né? Mas de qualquer forma, quando vai para os Estados Unidos, principalmente no Velho Oeste ali e tal, onde a dificuldade de conservar a carne era ruim, então eles usavam muito ketchup na carne para poder esconder o gosto de carne passada, sabe? De carne estragada. E a gente fica com esses ketchups aí, né? E a gente busca. Então, muitas vezes a religião é um ketchup, né? O trabalho é um ketchup. Eu conheci uma pessoa que tinha... parecia que tinha uma vida extremamente estável, uma mulher bonita, tal, uma família. Mas esse cara, ele era viciado em prostituição. Ele tinha um grupo, inclusive, de pessoas, de amigos, que eles guardavam dinheiro todo mês,
valores assim definidos, como se fosse uma cooperativa, para no final do ano eles fecharem uma casa de prostituição tal e ficarem ali, né? Então ele fugia de algo, né? Eu confrontei ele uma vez sobre isso e ele falou não, aí ele primeiro ficou muito bravo, tal, me xingou, depois ele me procurou e falou, cara, não, realmente eu não sei o que é, mas é uma fuga. Totalmente, né? E o pessoal não enxerga, né? Uma coisa gravíssima, né? Brincando. Então, é a mesma coisa aquela passagem do rei Davi com Natan, né? Ele não consegue enxergar o que ele é, né? Até que Natan criou um personagem fictício, né? E ele mandou matar esse personagem, pensando que era um verdadeiro. E Natan falou assim, esse camarada é você, né? Pegou ele na projeção, né? Eu já falei isso pro senhor, já falei isso aqui, inclusive, que o que me encantou quando eu comecei a psicanálise é que tudo que está na psicanálise já estava na Bíblia. Já estava na Bíblia, né? exatamente. Inclusive, hoje, as pessoas até falam que tentam separar a religião de tudo isso, mas o que ele fez, Natan, foi pegar e fazer uma sessão psicanalítica exato. Com Davi, onde ele criou um complexo ali. Isso, né? O complexo do pastor. Como o complexo do Édipo que o Freud criou, como o complexo narcísico lá que o Freud criou, e ele trouxe isso. E do mito ao logos, ele consegue fazer Davi elaborar o erro. Elaborar o problema. Então, impressionante Natan, né? Ter essa visão, né? Mas porque Deus, ele era assim. Deus, ele era extremamente analítico. Porque ele tinha de espiritualidade. Espiritualidade verdadeira, né? É a espiritualidade real, verdadeira, né? Quer fazer essa boa gestão e levar as pessoas a isso. Porque isso, eu acho que Deus, a primeira conversa do homem com Deus foi uma sessão analítica ali. Deus fala para Adão, onde é que você está? Deus não sabia? Mas a ideia era, cara, você fez isso com um propósito, com uma intenção, mas o que isso que você fez te levou? Tanto que a resposta dele não é eu tô aqui escondendo atrás da mulher, mas a mulher que você fez. Devolve. Né? Projetando. Né? Depois, quando ele fala para Caim, né? Caim, por que você está abatido? Por que seu semblante está caído? Né? Para que o seu desejo vai ser contra você. Né? Você está projetando, você está fantasiando, você está... Então, isso que é interessante, que você tem que olhar, que nem todo mundo consegue olhar na Bíblia por esse olhar, né? Por esse... Tanto é que, quando eu li pela primeira vez que Deus tinha aceitado a oferta de Abel e de Caim, eu ficava incompreendido. Ficava assim, como que Deus faz acepção de pessoas, né? De aceita de um, aceita porque de esse outro. Desejo não era nem o desejo de ter oferta aceita, era o desejo de fantasioso de Caim de ser o cara da geração, de ser aquele que era o melhor. E isso tá muito também lá quando no diálogo que Deus tem com Elias, né? Elias, o que você está fazendo aqui? Elias responde o quê? Eu não sou melhor do que os meus pais. Cara, eu tava fazendo tudo porque eu achei que eu fosse deixar meu nome na história, era vaidade. Exato. Né? Foi isso que deixou ele frustrado. E aí ele pôs muita energia naquilo e aquilo trouxe um desalento para ele, porque ele ficou exausto, né? De tentar fazer e ser reconhecido, né? E coisas que, por exemplo, aquela questão do monte lá, do desafio dos profetas de Baal, Deus, ele tinha autoridade para usar o nome de Deus e Deus não fugiu do compromisso que tinha com ele, mas Deus não pediu nada daquilo. Exatamente. Aquilo foi tudo vaidade. Tanto é que os discípulos vão pedir para Jesus, né? Quando o povo ali rejeita a boas novas, ele fala assim, quer, Senhor, que nós oremos igual Elias orou e manda o fogo sobre esse povo, né? Jesus, e incrível é Jesus com Pedro, né? Porque Pedro, ele tá se sentindo mal, ele tá com são situações fantasiosas que Pedro tá tendo ali, de culpa, de não sei o quê. Ele tá querendo trazer um peso messiânico para ele quase. Né? Isso.
puxa vida, eu sou o mais culpado de todos, eu não sei o quê, né? Ele vai trazendo isso, por quê? Porque ele falhou e ele queria essa aceitação de Caim também, né? E aí Jesus pega e fala para ele: Pedro, você me ama? E a palavra lá grega é agapô, que é ágape, né? Que é aquele amor maior, né? E Pedro responde para ele uma palavra grega que é filéu, né? Que é eu te amo com amor fraternal. Ali, o que Jesus está fazendo é desconstruindo a religiosidade dele e fazendo ele ter uma percepção ideal. E é um processo de elaboração psicanalítico. Porque ele fala assim: Pedro, você me ama mais do que todas as coisas? Primeira lei, primeiro mandamento. Pedro era extremamente legalista. E Pedro respondia: cara, eu te amo como irmão, né? Porque para Pedro falar que amava ele como Deus, Pedro não tinha tido essa sacada ainda, que Jesus era Deus. Eu não vou falar que eu te amo igual eu amo a Deus, que eu só posso amar Deus sobre todas as coisas. Só posso amar, né? E aí ele fala: Pedro, você me ama, ouve o que eu tô falando, quebra isso. Você não podia ser igual a mim, você não conseguia ir pra cruz comigo. Se cura dessa culpa, porque essa culpa é falsa. Você me ama acima de todas as coisas. E ele volta, fala: não, eu sou... E ele né, naquela emoção: não, eu te amo como um irmão, mas eu não posso te amar acima de todas as coisas. E aí na terceira vez ele entende, e aí ele elabora. Ele fala: você sabe de todas as coisas, você é onisciente, você é Deus. Né? Mas percebe que ele traz, Jesus ele tira Pedro da emoção e leva Pedro da razão. Né? E o que eu vejo hoje nas igrejas e nas religiões em geral, né? A gente está falando da igreja porque está trazendo para o nosso ambiente, mas que o que as pessoas fazem é tirar a pessoa da razão para levar para emoção, ou pegar uma pessoa na emoção e levar ela para uma emoção a nível hard, aonde ela começa a viver uma fantasia. E é Zacarias que fala, acho que, né? Clamas a mim, que mostrar-te coisas grandes que você não conhece, você não sabe, né? Então, nós temos que clamar a Deus, é uma nova revelação, né? É isso que você está falando mesmo. Nós vivemos num mundo de engano na igreja. A igreja, que a gente fala ali na casa ali, a maioria são religiosos, vêm de igrejas, nós temos que desconstruir a religiosidade deles para implantar a verdade de Cristo, né? A identidade verdadeira deles. Porque eles não sabem nem a identidade que eles têm, né? Então isso é importantíssimo. Então, a igreja... ali na casa, nós temos ainda privilégio de tratar indivíduo por indivíduo, né? Na igreja, a gente está massificando, então fica difícil, né? Mas eu acho que é porque foge a ideia. Hoje, o que o pastor não quer é sair do pedestal do sacerdote. Isso. E a gente ter esse entendimento que nós somos uma nação de sacerdotes. Isso. Então, que são pastores edificando pastores, né? Eu acho que o que falta um pouco é essa questão do discipulado também, né? Isso Você discipula um grupo, que discipule um grupo, que discipule um grupo. Né? E a ideia, porque é um absurdo que a gente vê hoje, das pessoas querendo fugir da realidade. Então hoje, e a religião enquanto futebol, a religião enquanto política, a religião enquanto ciência, a religião enquanto veganismo, são formas da pessoa tentar transcender desse ambiente cruel que é a vida, porque não consegue passar pelo sofrimento. E exatamente, não consegue passar pelo sofrimento. Eu que sou asiático, né? Então, eu vejo essa diferença na cultura. As pessoas lá têm muito mais resiliência, né? E eles estão muito mais preparados para lidar com o sofrimento. Eu vejo ali pessoas, assim, senhoras de idade, ali com 70, 80 anos, trabalhando ainda. Muitas vezes, os filhos vão tudo para grandes capitais, né? A procura de trabalho, e eles ficam ali. Você fala: nossa, que sofrimento. Por isso que mas parece que eles têm um tratamento diferente não fica se vitimizando, entendeu?
tem uma resiliência, eles trabalham, eles continuam produzindo, né? Então, nós aqui somos tão emocionais e esperamos muito de Deus, que Deus faça as coisas, mas nós não conseguimos lidar com o nosso sofrimento. E nós nos perdemos, nos vitimizamos, nós achamos esquecido de Deus, esquecido dos irmãos, fica culpando a igreja, que a igreja não dá assistência, como que a igreja tivesse que só resolver o problema dela. Sim, a igreja tem que ajudar, mas tem casos que a igreja não pode ajudar também. A igreja, você nem fala, nem tem comunhão, como que a igreja vai saber que você tem esse problema? Então, nós precisamos ensinar que Jesus, quantas vezes ele subia ao monte orando, já sabendo antecipadamente que ele ia para a cruz. O senhor tocou num ponto, e aí depois a gente já ir para o final, que foi muito interessante. Que você falou assim, às vezes a pessoa tem um problema na igreja e ela fala que ninguém ajuda, mas ela não tem comunhão com ninguém. Né? A gente vive um tempo de hedonismo, de individualismo, de narcisismo. As pessoas estão cada vez mais narcisas. Elas se relacionam com os outros buscando um lago para que elas possam se ver, né? Nesse sentido, até eu vejo que muitas frustrações, muitos burnouts de grandes líderes, de grandes pastores, de grandes... É por causa desse relacionamento narciso, né? Narcísico, porque o narciso, ele olha para o lago, ele vê a imagem e ele quer se abraçar. Só que quando ele leva a mão ali, aquela imagem se fragmenta. E a gente quer fazer e ser a ferramenta que transforme tudo, só que isso é impossível, né? E a Bíblia começa dizendo que não é bom que o homem esteja só. Isso. Eu acho que esse senso de comunidade, de conexão, é o que nos leva às falências emocionais. E essa dificuldade hoje, diferente de uma cidadezinha do interior que todo mundo conhece todo mundo, né? Que aqui você acabou o culto, um pegou o ônibus, foi para outro, pegou o Uber, cada um foi numa distância que não tem mais, não vai ter contato só na próxima semana, né? Ainda bem que ainda tem redes sociais e as pessoas se comunicam, mas fica difícil quando não se tem comunhão, assim, de estar compartilhando os problemas, os sofrimentos, né? Se torna mais difícil. Se nós tivéssemos mais essa comunhão que está faltando nos dias de hoje, né? E também tem aquelas pessoas que são aproveitadoras, né? Que querem viver, quer que você vai na igreja pensando que o pastor vai resolver o problema dela, né? O pastor vai correr atrás dos problemas, mas isso, dos negócios, o senhor não pensa também faz parte dessa doença emocional, doente, desses transtornos dissociativos que a gente vai criando para tentar ter menos sofrimento, né? Baseado em tudo isso que a gente falou, pastor, que conselho que o senhor podia dar para jovens pastores e para pastores hoje, para que eles possam, nesse sentido, dessas questões de depressão, de transtornos dissociativos, como eles podem ser, e como qualquer cristão hoje pode ser a resposta para essa dor, a resposta para esse sofrimento, a resposta para essa necessidade de sair da fantasia e vir para a razão. Não é fácil, né? Mas é que o problema está tudo na Bíblia, mas na Bíblia nós não conseguimos enxergar, porque já criamos culturalmente um filtro cultural para ver a Bíblia, né? Então é o tipo de versículos isolados, né? Selecionados, né? Então a gente só consegue enxergar naquela aspecto. Não existe uma profundidade na palavra de Deus, o sofrimento. Então, se você vê o livro de Jó, o pessoal passa rápido, né? Ele só quer selecionar aquilo que nós gostaríamos de ouvir. E isso nos faz... Quem pode ser um pastor, pode ser um apóstolo, pode ser um... Quem é que não tem uns problemas particulares? Ninguém prega lamentações, né? Exatamente. E testemunho também, é tudo maravilhoso, lindo, milagroso, vitorioso. Difícil alguém dar testemunho da sua própria derrota, né? Que passou por sofrimento, por angústia, como que... Né? Então, só tem coisas vitoriosas. Então, as pessoas acham que ela se sente também derrotada porque ela tem problemas. Por que só eu tenho tantos problemas assim, né?
Por que só tenho eu, só eu tenho esses problemas cabeludos, né? E às vezes testemunhar a derrota, né? O que a gente acha que é derrota, é uma forma pedagógica também de ensinar como passar pela dor, né? Exatamente. Como a Bíblia é nua e crua, ela não mostra só vitórias, mostra derrotas também, né? Então, o próprio Freud, então é por isso que eu falo que não negligencia a psicologia, porque a psicologia, psique é alma, né? E nós somos pastores de almas, né? Então, é importante... não estou dizendo que a psicologia vai te dar toda a resposta, não é ali que está a resposta, não é cientificando as coisas, mas que a psicologia é uma ferramenta de você prospectar melhor a Bíblia, né? Sendo que a própria psicologia, eu creio que nasce da Bíblia, né? Fazer uma boa teologia da psicologia. Por exemplo, Freud, ele desde criança ele lê a Torá. E eu acho que ele lia lá José, lá, um menino, né? Cheio de sonhos e tal. E diz que alguma literatura fala que desde 5 anos ele já era alfabetizado, né? Lia a Torá e diz que ele anotava os sonhos dele. Aonde que ele deve ter inspirado isso? Qual que é a fonte dele? Sim. Né? Então, lá em José. Só que ele escreveu em 1899, né? E ele só vai publicar em 1900. Por quê? Porque aquele livro de interpretação dos sonhos, ele queria que fosse o livro do século, né? Na virada do século, né? E foi uma decepção tremenda. E ele não revela a fonte, e também não vai vai dizer que é ateu, né? E não revela a fonte. Por quê? Porque ele não queria que seu livro fosse interpretado como mais um livro religioso. E sabe que, na verdade, a maior parte desses caras, assim, pensadores antigos, a questão deles com o ateísmo é como o Kierkegaard, né? O Kierkegaard, ele era teólogo e uma vez perguntaram para ele se ele era cristão, né? Protestante. E ele vivia num ambiente luterano, né? Numa fase já bem depois da Reforma, né? E aí o bispo luterano da região lá, ele vivia numa casa de acho que 20 quartos. E aí ele responde o seguinte: se eu for protestante como bispo lá, então eu não sou. Né? Então a ideia era de ser ateu, né? A partir da ideia de religião que eles tinham, né? É como Policarpo, né? Policarpo, quando ele foi morto lá por causa de não negar a Deus, o algoz, ele começa a ser nervoso, porque é um homem de 86 anos que eles vão matar, então ele começa a ter aquele senso de falar, putz, eu vou matar esse velho, né? E aí ele fala, cara, nega seu ateísmo, nega seu ateu, porque para eles quem cria em Deus era ateu, porque eles tinham a mitologia e tal, né? Ele fala, ateu, se arrepende. Aí Policarpo olhava e falava, ateu, se arrepende. Para ele, respondia, né? O ateu aqui é você. Então, eu acho que essa questão de ateísmo é a partir do que se tinha como religião. Né? Os desmandos e as fantasias que a religião trazia. Eu acho que isso que pegava para eles, né? Mas fato, a maior parte deles, eles acabam tendo... Finalizando, né? O Deus de hoje é um Deus customizado, né? E a projeção do seu próprio ego, né? Então, cada um criou um ídolo, né? Que é o seu Deus, segundo do jeito que ele quer, né? Então, se eu sou homossexual, então é um Deus que aceita todas as coisas. Se eu não sou homossexual, então Deus que não aceita nada, né? E, então, se eu sou rico, então Deus que na riqueza não é o problema. Se eu sou pobre, é um Deus que odeia. Então, é projeção de mim mesmo. Tem uma série chamada The Chosen, que as pessoas estão alucinadas por essa série, né? E eu esqueci, Dallas Jacobs, não sei, eu acho que o diretor, ele teve uma sacada
comercial. E aí ele criou um Jesus que atende a isso. É um Jesus hipster, né? Então, modernoso e tal, que atende... E aí, mas, ele tem uma bolsa de couro que ele carrega, assim, que todo mundo queria ter, né? Ele é um líder humano, e aí, então, são características... Ele é alternativo, são características que as pessoas conseguem se enxergar em Jesus. Mas o grande problema disso é que aí... elas carregam nessa ideia que elas se parecem com Jesus, todas as deformidades delas em Jesus também. E aí Jesus, ele aceita essas deformidades. Se ele é igual a mim, ele me aceita com essas deformidades. Porque a gente tem hoje uma grande dificuldade de olhar para nós mesmos. Sabe que quando Tiresias, né, Narciso nasceu, e Narciso era belo e tal, e a mãe de Narciso fica, puxa, tem um golpe aí, será que esse menino, qual que é o golpe? O que vai acontecer? Será que a mãe dele vai ser boa? Ela chama Tiresias lá, o sábio cego, né? E Tiresias fala que o único problema vai tudo bem com ele desde que ele não olhe no espelho. Depois, Nêmesis lança a maldição que ele vai se apaixonar pela primeira pessoa que ele vê. E ele acaba vendo a imagem dele refletida na água. Mas eu entendo que quando Tiresias ele fala isso, de Narciso não se ver no espelho, é a questão que a gente nunca gosta do que a gente vê quando a gente consegue se olhar no espelho. Né? No espelho da nossa alma, a gente nunca gosta. E essa é a dificuldade que a gente tem que lidar com o espelho. Então a gente projeta um ideal de eu, que aí a gente se apaixona por ele. E aí quando a gente olha pro espelho, a gente não vê a gente refletido, mas a gente vê esse ideal de eu refletido. Exatamente. Então, quer dizer que nos dias de hoje tem que ter esse discernimento, né? Quando que é o ideal de eu e o eu real, né? E outra coisa, então, qual que é o segredo? Qual que é o caminho? Né? É Jesus, meu. Você lê no Jesus, começa no Sermão da Montanha, né? E começar a mergulhar naquilo lá. Não é simplesmente ler aquilo lá. Você fala assim, bem-aventurados os humildes. O que é humildade? Né? Aprofunda o que é humildade, que você vai tirar coisas maravilhosas. Da outra face, gente, não é outra face, não é um sofrimento, me rebaixar, me humilhar, também, mas não é só isso. Existe uma vitória, existe um poder, existe uma sabedoria, existe uma virada na vida da gente quando a gente começa a entender, praticar essas coisas, né? E aí, pensando em mentalidade e espiritualidade, pra gente encerrar, o Sermão da Montanha também fala, né? Bem-aventurado os pobres de espírito. O que é ser pobre de espírito, né? É não pensar de si mesmo mais do que realmente né? A gente para de projetar os ideais, né? E nos enxergar como somos e tentar achar possibilidades. Que faz só pobres, né? Bem-aventurados os pobres. Pensa que é pobre de pobreza, né? Mas tem pobre tão arrogante tanto quanto, né? Então é pobre de espírito mesmo, pobre humildade, né? Humildade. Uma mentalidade, né? Então... E uma mentalidade que seja simples, que aceite os problemas, não acolha, né? Porque aceitar não precisa que eu tenha que resolver, mas eu preciso passar pela aceitação. Então, o ego vai trazer sofrimento, por quê? Porque eu não aceito, né? Isso não é para mim, porque Deus, por que eu tenho que passar por isso? Esse espírito altivo, né? Rico de imaginações e projeções que vão levando a gente a uma falência emocional cada vez maior. Vai lá em cima e você fica comparando com os outros, né? E aí as suas angústias duplica, né? Que é tudo do ego, do falso eu. Como que as pessoas vão me enxergar eu nesse estado, né? Então, eu acho que entre o real e o ideal, a gente precisa aprender a ser pessoas possíveis. Então, quem quiser, né, estude Jesus. Mas estude com profundidade. Não com olhar moralista, né, do que é certo e que é errado. Mas tem uma razão, tem uma explicação ali, tem segredos ali dentro. Né? Com olhar realista que está tudo errado. Então Exatamente. Eu preciso só assim você consegue ter essa metanoia, né? E olha só, né? Quando a gente olha para a tradução, né, o grego direto que está ali, João, voltando, que a gente falou no começo, né, ele fala, porque eu toco o reino, porque eu vejo que existem outras possibilidades, né, a minha mente não pode ser mais a mesma. Então, é um esforço. É um esforço. Né? Eu preciso me esforçar
em mudar, querer, né? Porque a gente fala que quer mudança, que a gente quer, mas a gente não quer. Como que nós vamos conseguir amar o próximo como nós mesmos, né? Para nós é mito, né? Como que pode dizer? É uma coisa platônica, né? Não dá para acontecer isso, né? Por quê? Porque nós somos egoístas, continuamos egoístas. Por isso que nós precisamos levar muito mais a sério cada frase de Jesus. Eu vou até mais usar, a gente não se conhece, a gente vive por um eu ideal, que não é real. Então a gente não se conhece. Se eu não me conheço, eu não me amo. Se eu não me amo, como que eu vou amar o outro, né? Então a primeira coisa é olhar, né? Examine-se o homem a si mesmo. Exatamente. Né? Examine-se o homem a si mesmo. E esse que é difícil, porque a gente vai sempre examinar nós mesmos com mecanismos de defesa, né? Do ego, né? Com parcialidade. Com parcialidade. Né? Então, por isso que tem que orar, tem que ler, aprender com profundidade, não com o nosso olhar. Isso que é metanoia. Nós interpretamos com a nossa cultura, né? Do ambiente que nós vivemos hoje, né? Do coletivo de hoje, né? Então tem que começar a enxergar de uma forma que você nunca pensou antes, né? Por que tenho que dar outra face? O que acontece se eu der outra face, né? E experimenta, você vai ver a consequência, né? Então, por isso que quanto mais você lê Jesus, mais você vai apaixonar pela verdade, né? E tem certeza que tem muita coisa que a gente tem que aprender ainda com ele, que não é fácil, né? Mesma coisa, as pessoas que se magoam fácil. Por que magoa fácil? Por causa do ego, né? Você feriu o meu ego, né? Por isso que eu tô todo sensível, né? Então, quando você quebra essa sensibilidade, quer dizer que você está dominando o ego. Você está deixando o ego para trás, para seguir a Jesus. Por exemplo, eu falo assim, se alguém não te agradeceu, ou agradeceu ou não agradeceu, você muda, né? Nossa, ele agradeceu, ou ele nem agradeceu. Se você é humilde, né, em Jesus... Você nem vai esperar uma retribuição. Nem tá ligando para isso, né? Você faz porque tem que ser feito. Porque é a coisa certa que tem que ser feita. Que a coisa certa que tem que ser feita, e é isso aí, né? E não porque está desejando uma reação que te leve a uma ideia de aceitação. Né? E Salomão, com tudo aquilo lá, e chega no final e fala assim, vaidade, tudo foi vaidade, corria a minha vida atrás do vento, né? Até a sabedoria para mim foi vaidade, ele fala. Então as pessoas às vezes não entendem, a sabedoria é uma coisa boa, mas nós precisamos ter esse discernimento, né? De que aquele prazer que eu tenho é vaidade, que o prazer verdadeiro que eu tenho, e eu também busco, não estou dizendo que eu tenho, né? Que é servir a Deus, né? Eu acho que a igreja, a minha visão até, para a gente, final, é que a igreja, ela tem a responsabilidade de trazer as pessoas para a razão, para o centro. Isso. E aí do centro para o centro da vontade de Deus. Exato. Porque é isso que faz as pessoas mudarem. O Luiz Gonzaga, ele falou que quando ele voltou lá para a cidade dele, para Exu e tal, ele voltou extremamente soberbo, né? Vaidoso, porque agora ele era o Luiz Gonzaga, o rei do Baião e tal. E aí ele chegou de madrugada, já bateu na porta, o pai veio, tal, Januário. E aí começou um monte de gente lá para ver o Luiz Gonzaga, tal, não sei o quê. E ele começa a tocar sanfona, aí vem um amigo da família e fala para ele, Luiz, você precisa respeitar o Januário. Aqui você não é ninguém, né? Aqui você é filho dele. E ele é um músico muito melhor que você e faz por amor, não por... E aí ele fez até uma música, né? Luiz respeita Januário e tal. E ele fala num documentário que aquilo mudou muito a vida dele. Aquilo mudou a ideia de como ele se relacionava, né? Não dessa forma ele fala, mas que mudou a ideia de como ele se relacionava com o dinheiro, como ele se relacionava com a fama, porque ele começou a... na verdade, aquela frase, Luiz respeita Januário, que virou uma música, ela trouxe ele para a terra. Eu acho que a igreja, antes de direcionar a pessoa para o céu, ela tem que trazer a pessoa para a terra. Se não houver isso, não é uma igreja cristocêntrica. E às vezes nós estamos numa igreja por pura vaidade, né?
E essa vaidade, o pior ainda é quando se torna orgulho, né? Assim, não, eu tô com Deus, eu tô certo, e é isso que Deus quer, e, né, não tem conversa, né? E é melhor que os outros. Aí é o fundo do poço. Aí é o síndrome de Lúcifer mesmo. O pastor um dia falou que alguém chegou para ele da igreja e falou: pastor, eu quero começar a ser membro da sua igreja. Ele falou: bem-vindo e tal. E ele falou: o que eu posso esperar de você? E aí o pastor respondeu: que eu te frustre, que eu te decepcione, que eu quebre todas as suas expectativas. Foi sábio. Foi muito sábio. É porque é isso, somos homens humanos, né, sujeitos a todo tipo de situação. E, como diz a Bíblia, aquele que está em pé, tome cuidado para que não caia. Não é isso? Verdade. É a racionalização da fé. Que a fé igreja vai decepcionar porque é feito de seres humanos, né? Porque a Bíblia ela fala, né, que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, ou seja, transformando tudo aquilo que ele leu, que ele entendeu. A verdadeira adoração é essa, de eu racionalizar, a fé racional, onde eu racionalizo tudo que eu recebo e eu coloco em prática. Essa é a verdade do Evangelho. Acho que é isso. Sem dúvida. E tem que estudar muito, né? Aprofundar mesmo, de enxergar Jesus, né? De entrar porque nós somos seletivos, só aceitamos que nos agrada, né? Mas entrar mesmo com o pé, né? Como toda a Bíblia periférica aponta para Jesus, né? Tentar dentro de Jesus. É isso. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Amém. Vocês estão aí assistindo. Quero agradecer ao Gui, Sala 116, esse estúdio onde a gente faz as gravações. Se você quer ser um influenciador ou trabalha com mídias digitais, pastores que querem criar um canal virtual de conexão com essas ovelhas, aí procura o Gui Shinen Godoy lá no Instagram. Se você quiser se conectar com a casa, com os nossos programas e projetos sociais, @Instituto para quem precisa. Se quiser falar, tem alguma questão, precisar de algum tipo de ajuda, 11 9709 17 402 é o meu WhatsApp. Obrigado, pessoal. Valeu, pastor. Amém. Deus abençoe, então. Obrigado.